Fala, mestres! Hoje temos um vídeo, aula, muito legal, um fit. Lucas Matias, LM Cans. Achei que era Lucas Curitiba. Lucas de Curitiba daí também. 41 Camps. 41 Camps. Nunca vamos conseguir. Nem tô de uniforme hoje para não aparecer. É verdade. Enfim, Lucas Matias está com a gente hoje. Temos um vídeo muito legal que vai também virar uma aula para o curso Tune It Yourself. Então, galera do curso vai ter um vídeo bem mais extenso, tá? E vai ter uma versão para o YouTube mais reduzida. Mas o carro que a gente tem aqui hoje, Sandero RS, Pandeirinho, clássico Pandeirinho, com ITBs e comando, certo? Uma preparaçãozinha aspirada, ele tem taxa, tem uns pistão forjado, biela forjada e tudo mais. Contando um pouquinho a história desse carro, ele veio para cá para a gente da Stoit pelo Daniel da Hobby Garage. O carro foi para ele para arrumar algumas coisas de preparação, que ele não estava rendendo o que era para render e tudo mais. Chegando no Daniel, já apareceu... o Daniel pediu para o Lucas, né, para mandar um parzinho de comando já de RS, que já está desenvolvido, já um comando já resolvido. Já resolvido, né? Então, assim, ele estava com o comando original, ele estava só com taxa, comando original e ITB, né? Aí o Daniel chamou o Lucas, montou os comandinhos aqui, e aí agora a gente tem, então, comandos mais ITB. Só que o motivo da nossa aula hoje é o VVT, certo? Então, a gente vai explicar o funcionamento do VVT, o Lucas está aqui para me ajudar nisso. Antes da gente explicar o VVT, a gente tem que explicar como funciona todo o trem de válvulas, o comando de válvulas. Começar, né, no básico, né, na base de toda a parte de funcionamento de curvas de comando de válvula, né, parte de enquadramento e tal. Porque basicamente o VVT é isso, né? Você é uma pulha regulável que você fica mexendo o tempo todo, só que, né, graças a Deus, o notebook. É aquele enquadramento que você pode variar em tempo real, né? Tipo, bom para alta, bom para baixo. Né? Isso é importante. Sem erro. E como tem o comando do Lucas, então ele também dá uma força pra gente com os valores iniciais do comando, né? Você já faz isso para quando é remap, né? Então, quando é injeção programável é a mesma coisa. Mais fácil ainda. Mais fácil, né? Mais não fácil, depende de estratégia de injeção. Né? Fica um pouco mais simples. E então é isso daí. Então a gente vai ter nessa aula a explicação de como funciona a trem de válvulas, como funciona a comando de válvulas, como funciona a VVT. Depois a gente vai para o carro mostrar como funciona para calibrar a injeção quando tem VVT. Nesse caso específico aqui a gente está com uma FT550, mas a ideia é a mesma para qualquer injeção que trabalha com VVT. Sim, né? Sim. Especificamente VVT totalmente variável, e acho que vale também explicar uma coisa para a galera que está no começo do vídeo ainda, vale a pena explicar. Muita gente mistura VVT com VTEC. Isso. Né? Qualquer tipo de comando on-off, né? Maré também é on-off. O cara acha que é VTEC. Né? Então assim, VVT... é Variable Valve Timing. Exatamente. Né? Que é basicamente posição do comando em relação ao resto do motor. Né? O VTEC é um troço totalmente diferente, que é específico para Honda, que ele muda o perfil do comando. É, o perfil do comando. Troca o CAMI. E aí você ativa ele em giros altos. Né? Tipo, você e algo CAMI... que para calibrar já não tem muito erro, né? Você faz um teste ligado, um teste desligado, pega o ponto de transição e é isso. Cruzou os dois. Em 3 puxadas você está resolvendo sua vida. Diferente daqui, né? Bem diferente daqui. Bem mais trabalhoso. Exatamente. Bem mais trabalhoso. O VVT é meio que o contrário, né? Você usa ele em baixas cargas. E ao contrário de que todo mundo que não entende fala, o VVT não é para emissões, não é para baixa, ele é para dar torque. Não é só para consumo, é também, mas não só para consumo. Não só para consumo, mas ele é para dar torque de médias rotações. E você conseguiu otimizar em altas rotações. E o acerto fino do enquadramento em altas rotações. Exatamente. Né? Que é isso que o Lucas até me ajudou bastante a entender nesse caso aqui com os comandos dele. Beleza, então agora a gente vai lá para o computador e aí a gente vai explicar junto como funciona tudo isso daqui. Então, bora lá. Muito bem, mestres. Então vamos começar. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender como funciona o VVT, certo? Sim, funcionamento básico. Funcionamento básico do VVT. Mas, para a gente entender como funciona o VVT, a gente tem que entender também como funciona o comando de válvulas, né, cara? Sim, assim como você tem toda a parte de introdução ali do curso para a parte de calibração, tem que entender o básico do básico, a gente tem que começar no básico do básico para a parte de comando. Senão a gente não vai entender como funciona o VVT. Exatamente. E antes disso tudo, a gente precisa entender como o próprio sistema varia a posição do comando, né? Então, assim, eu achei melhor a gente começar olhando as fotos do motor. Vocês já devem estar vendo aí a minha tela do notebook. Eu separei 2 imagenzinhas aqui só para a gente pensar junto aqui como que o VVT vai acionar ou variar o comando de válvulas, né? Aqui é uma foto, inclusive, do F4R que a gente está usando nesse exemplo dessa aula. No F4R, o comando de admissão é o que varia,
né? Dá para ver que a polia de escape ela é fixa, é uma polia comum, né? E aqui é uma polia que é variável, né? Aqui é uma foto que não é do F4R, é de um VVT comum, né? Mas dá para ter uma ideia de como ela funciona. O princípio é normalmente o mesmo, né? Que a gente estava discutindo antes, eu e o Lucas aqui preparando essa informação. Tem comando que varia somente com óleo e tem comando que varia com óleo e com mola, tá? O que isso quer dizer, tá? Tem uma solenoide que vai permitir a passagem de óleo para dentro de câmaras dentro da polia. Então, assim, quando você acionar essa solenoide, ela vai variar o óleo de uma câmara para outra e vai virar, né, vai mudar a posição do comando em referência à correia. A correia fica parada, a polia fica parada. É até um negócio que às vezes dá um nó na cabeça, né? Porque na verdade a polia não é variável, o comando é variável, né? A polia está sempre fixa, que é um negócio que já me deu um nó na cabeça as primeiras vezes que eu estava vendo da parte de comando variável, mas na verdade é o comando que varia, né? A polia está sempre fixa com a correia e o comando em si que realmente adianta ou atrasa, né? Isso até é meio complicado na hora de montar, né? O pessoal que é mecânico que tá vendo a aula aí, na hora de montar, tem que tomar esse cuidado, né? Se você não montar na posição certa, você vai mudar também essa questão aqui, né? Polia com defeito, de vez em quando o pessoal não verifica, também já peguei algumas. É mesmo, com defeito, olha aí. Então vamos lá, vamos avançar aqui. Então o que vai acontecer quando você variar, né, a quantidade de óleo que entra aqui para o meio da solenoide? Você pode adiantar o comando e atrasar o comando. Normalmente, o comando de admissão, que é o mais comum, né? Os motores mais avançados têm admissão e escape. Os motores mais antiguinhos que tinham começaram só com variação on-off, mas a nossa aula aqui é a variação do VVT totalmente controlado, progressiva. E nesse sistema, que ele é totalmente progressivo, ele vai variar de acordo com a pressão de óleo, que a gente já comentou, por meio de uma solenoide, e você tem, vai depender do modelo, né? A quantidade de graus que você pode variar. No caso do Sandero aqui, 44 graus, né? 44, Eu já vi, por exemplo, BMW da série M varia 60. Que outros você já pegou, Lucas? O Sigma, que é o que a gente mais mexe, né? Sigma ele é 50 e... acho que é 56 no escapamento e 48 na admissão. Varia mais escape que admissão? Que doido. Varia bastante. Não, ele varia mais. Mais escape que admissão. Interessante. Enfim, para facilitar até o nosso entendimento aqui, a gente vai fazer com o F4R, que é só admissão. Esse sistema aqui é o do Sandero RS e da Duster. Então, tanto o Sandero RS quanto o Duster usam o sistema de variação progressivo, né, variação total. As Cenix antigas era só liga-desliga. Né, então esse cara aqui tem uma variação completa. Variava menos também, né? Bem menos. O fato de ser liga-desliga, ele também variava bem menos. E isso é importante, porque já que você só consegue atrasado e adiantado, você não tem um range. Tipo assim, você normalmente vai perder a potência máxima e o torque máximo se você variar muito. Né? Bom, vamos explicar isso mais para frente agora, né? Já que a gente já entendeu que o que acontece, a correia fica fixa, você manda óleo aqui para dentro, ele, adianta. Você desativa, tira o óleo dele, ele atrasa. Né? Por meio de mola ou por meio de pressão de óleo variando o duto, ele vai adiantar e atrasar. O que é adiantar e atrasar? Agora a gente precisa enxergar isso aqui nos gráficos, vai ficar um pouquinho mais... bem mais visual, né? Mais visual, né? Isso aí, 100% no imaginário da pessoa é bem complicado. Um gráfico é meio fácil. Quem já é das antigas de preparação já deve ter visto esse gráfico em algum lugar, né, Lucas? O pessoal já viu carta de comando algumas vezes, né? As curvas de comando, quem já entrou no site da CatCamps, tem lá as curvas, né, representativas dos eventos de comando e tal. É verdade, pra mim eu sempre lembro de CatCamps quando eu vejo essa curva aqui. Cartinha padrão, preto e branco, pontilhadinho de baixa resolução. Bem pixeladão assim, né? Exatamente. Bom, vamos lá, antes de qualquer coisa a gente precisa explicar o que são os eixos, né? O que tem em cada eixo. Aqui no eixo X a gente tem a referência, né, de quantos graus de virabrequim. Exatamente. E aqui no eixo Y a gente tem a posição da válvula, né? Exatamente. O levante da válvula, né? Enfim, o perfil do comando, né, desenhado ao longo da curva ali, que seriam vários pontos, né, que daí definem a curva da válvula. A curva de levante de válvula. O Lucas já fez esse gráfico aqui vermelho para o escape, né, azul para admissão, para ficar fácil da gente enxergar. Aqui embaixo, para a gente pegar bem a referência do que está acontecendo no motor, porque a gente estava sempre olhando o grafiquinho lá da CatCamps, olhando isso aqui e falar, beleza, né, tudo bem, é o gráfico do comando, mas o comando funciona em relação à parte de baixo, né, a parte da posição do motor.
Então o Lucas já deixou aqui para mim, eu pedi para ele fazer e já marcar as referências. Então o meio aqui é o PMS, pistão lá em cima, né? Ponto morto superior. Só que aqui seria da fase de overlap, né? Exatamente. Tipo, o pistão está em cima, mas é naquela situação que as duas válvulas ainda estão pelinho aberto, né? Tanto a admissão quanto o de escape está um pouco aberta. E aí vai começar um problema que a gente tem bastante, que é a questão da referência de graus do motor, né? Porque eu achei até legal a gente fazer esse comparativo e explicar isso agora, né? Esse gráfico aqui embaixo está mostrando a posição do pistão, tá? Eu até coloquei o desenho do motor aqui para a gente se localizar, mas ó, primeiro a gente começa olhando a posição das válvulas, aqui seria a posição de overlap, aqui seriam as duas válvulas um pouquinho abertas. Se a gente olhar aqui para trás, ó, aqui é a válvula de escape aberta, aqui o motor estava jogando os gases do escape para fora, né? Então logo após a combustão aqui, pistão desceu, ó, pistão desceu. E aí ele começou a subir, ele começa a abrir a válvula de escapamento, joga os gases para fora. E daí começa o período de cruzamento. Aí tem cruzamento aqui. PMS, exatamente. E aí aqui, conforme ele desce, ele está admitindo o ar. Então eu deixei o gráfico aqui, para conforme a gente for falando, você vai... Puta, peraí, o que o Delio falou que... Ah, não, beleza, o pistão está aqui embaixo, ele está admitindo. Só para você pegar... Facilitar a visualização de cada fase, de cada etapa, realmente, do ciclo completo, né, com a posição do pistão. Então é uma timeline, na verdade, né? Que foi feita ali. A posição, a gente alinhou certinho ali justamente para facilitar a visualização de posição de pistão em relação a cada ciclo, em relação ao ângulo de Weber-Aquino. Então, isso é realmente um F4R. Isso é um perfil original de F4R. E a posição do pistão realmente do F4R com curso, considerando o deslocamento de pino e tudo bonitinho. Então a curva, além de representativa, né, ela realmente está bem certinha ao que é o real do motor. É uma curva real. É uma curva real. Do F4R. Facilita muito a visualização. Bastante. Se você prestar bem atenção aqui, os números aqui embaixo são a referência em ângulo, como a gente já comentou, referência em ângulo de virabrequim, né? Lembrando que o comando gira na metade da velocidade, né? E aí eu coloquei aqui embaixo, para facilitar, a gente poderia até ter mantido a mesma referência de graduação. Mas eu achei legal colocar aqui, porque assim, a gente está mais acostumado com calibração, que é o curso, né, nosso aqui. A gente tem a referência de que o zero do PMS, o 0 graus ali do virabrequim, ele é o zero do avanço. Né? Você fala assim, 0 graus de avanço, beleza, 0 graus de avanço. Então assim, esse aqui não é o 0 graus de avanço, aqui é o overlap, aqui você não tem ignição. Então eu coloquei a nossa referência, a referência do 0 graus de avanço, é essa daqui, ó. É aqui que a gente está disparando a ignição. Se você olhar o desenhinho aqui, pequenininho, é aqui que a gente está disparando a ignição. Tá? Então quando eu falo assim, 30 graus de avanço de ignição, eu estou disparando aqui, ó. Nesse ponto. O pistão ainda está subindo, né? Até legal que dá para ver, justamente a gente sempre fala, né? Mas você consegue ver o quanto ele está subindo, né? O quanto. Ele começa a subir, mas ele já está estabilizando ali perto, né? Muito próximo ali da... Ele está numa região em que ele já está diminuindo a velocidade dele também, né? Interessante bastante. Eu falei assim, putz, se eu colocar 60 graus de avanço, que é um absurdo. Cara, olha, tipo, perto do resto do ciclo. Tem 30 milímetros aí para o pistão subir. É bastante. E você olha na região de 30 graus ali, só tem uns 6 milímetros só para ele subir ali. Por aí. Então é interessante a gente pegar essa referência. Eu tinha ideia de que assim, tipo, 30 ou 60 graus, olhando o pistão, é muito pouco perto do PMS, né? Mas olhando o motor como um todo no gráfico aqui agora, você está tendo uma ideia de do que está rolando aqui no motor. Isso é interessante. Outro detalhe interessante também que vai ajudar a visualizar o que acontece no motor, para quem assistiu o curso inteiro, que a gente fala, qual que é o ângulo de injeção? O ângulo de injeção está nessa referência aqui, tá? Então quando eu falo que eu estou injetando a 400 graus, 420, eu estou injetando aqui, ó, um pouco antes da válvula de admissão abrir. Exatamente. Né? Então, aliás, a referência que normalmente a gente usa para injeção é fechamento do injetor, né? Tipo, o injetor termina de injetar aos 400 graus. O fim do tempo de injeção. Né? Fim do tempo de injeção aos 400 graus. Então é mais ou menos aqui, ó. Você vai injetar um pouco antes da válvula abrir. Putz, eu injetei com 500, você está injetando bem antes da válvula abrir. Injetei com 300, estou injetando já com a válvula aberta. Estou terminando de injetar com a válvula já aberta. Então, só para a gente se entender aqui nas referências, antes da gente começar a falar do VVT, né, cara? Sim, já tá um tempinho aqui. Não, mas realmente para facilitar a visualização, né? Porque são várias escalas, são várias referências, mas é justamente para conseguir facilitar o cruzamento de informações, né? Igual você falou, avanço em relação à ignição ou injeção de fase é uma coisa. A posição que a gente colocou ali no gráfico, né, realmente do zero,
do comando ser no overlap, é justamente porque para análise de comando é muito mais fácil você considerar aquilo como centro da fase. É um negócio que eu estava comentando, né? Comando, a gente sempre fica me perguntando, o motor, como que é o ciclo dele? Ele puxa o ar, aí depois ele comprime, depois da ignição ele faz exaustão. Então você olha uma curva de comando e fala, beleza, cadê a admissão? Mas a admissão está depois, porque a gente faz análise, quando faz análise realmente de comando, a gente pensando nos efeitos que a gente tem, né, de enquadramento, enfim, a gente precisa analisar os 4 ciclos, vamos dizer assim, com as 2 curvas coladas. A gente consegue ver melhor a parte de cruzamento, que é extremamente importante para a questão de marcha lenta, enfim. A parte de enquadramento e de escapamento para a questão de eficiência de combustão, a parte de admissão para saber para onde vai o torque e tal, enfim. Exatamente. Aí a gente realmente, essa referência que a gente colocou de comando é algo assim, para quem está indo um pouco mais a fundo nessa parte do comando, e até não só para comando variável, mas também para quem vai brincar com polia regulável. Com polia regulável, claro. Para entender muito bem isso aí. E é interessante ressaltar isso, né? Porque, para mim, que eu estou mais habituado com calibração de motor, eu enxergo mais essa aqui. O Lucas calibra bem pra caramba também, ele manja muito de injeção, mas ele tá olhando mais isso aqui. Então, às vezes, quando a gente começou a desenhar isso daqui, a gente mesmo ficou, não, mas pera, esse ângulo não é... Então, assim, a gente demorou para chegar nisso aqui para ficar fácil explicar. Tá? Pra gente alinhar com o que eu já passei no curso, tá? Pra gente não bagunçar a cabeça de vocês. Beleza. Agora, eu acho que é interessante a gente, já definimos aqui, explicamos as nossas referências, né? Já comentamos aqui que esse cara aqui é o comando de escapamento, né? Ou seja, a válvula de escapamento, é a posição da válvula de escapamento, e esse aqui é a posição da válvula de admissão. Beleza. Agora a gente precisa entender, então, as áreas de cada efeito. A gente colocou aqui em cores justamente para explicar o que acontece no motor em cada situação dessa, né? Então vamos lá, essa primeira área vermelha aqui, se a gente olhar o desenho aqui embaixo, né, acabou de rolar a ignição, né, aí tá tendo a expansão dos gases aqui, né, e aqui o pistão tá no PMI. Mas aqui a gente já tem uma perninha aqui, a válvula de escape já tá abrindo, né? Exatamente. O pistão tá quase ainda, tá começando, né, tá quase, 80% do curso já, né, é um motor com bastante curso. Nesse caso nesse caso é um motor com bastante curso. E realmente a gente já tem, né, a abertura da válvula de escapamento. E daí, enfim. Para quem já é mais cursado na parte de mecânica, já fez uns cursos mais avançados, isso aqui é a área de blowdown, né? Exatamente. Blowdown, a combustão empurrando o pistão. Né? Então a gente tem esse cara aqui. Nessa parte amarela, ele já é o exhaust pumping, né? É o efeito de bombeamento do pistão, né? O que acontece? O pistão está levantando aqui e jogando os gases para fora. Né? Então ele está bombeando os gases para a parte externa, com a válvula aberta para o escapamento. Tá? Exhaust pumping aqui. Aqui na área verde já é a inlet pumping, né? É o bombeamento de admissão, né? O pistão aqui está descendo, se a gente olhar aqui embaixo, ele está descendo e puxando o ar para baixo. Só no pulmão, né? A galera das antigas. Esse aqui é o pulmão. É o pistão puxando ar para dentro, o pulmão. E aí aqui no final, né? Nessa parte azul aqui, ó, ou seja, aqui já é o PMI, né? Ó, o pistão já está no mínimo. Aqui ele já começa a comprimir, tá? Nessa área azul aqui ele já começa a compressão. Começa a subir, a compressão. Exatamente. A partir do momento, né, que a válvula fecha, ele começa a compressão. E o ponto de fechamento da válvula é importante justamente para você não devolver muito ar, né? Porque como vocês podem ver ali em 180 graus, é onde deu o PMI. Então, só que o pistão ele começa a subir. Claro que assim, até os 210 graus dá para ver, tipo, né, que é o 210 aqui. Exatamente. E que o pistão subiu muito pouco, né? Ele chega ali, ele vai de 90 para de 93 praticamente, né, para 90. Ele subiu só 3 milímetros. Aqui, né? O motor girou 30 graus e o pistão só subiu 3 milímetros. Então ele não empurra muito ar de volta, né, para a direção. É interessante, isso acontece em todos esses pontos aqui, né? Então vamos lá, se a gente olhar essa parte aqui do blowdown, a gente tem a mesma questão aqui do 240 aqui até o menos 180 aqui, no caso, né? O menos 240 e o menos 180, a gente está nessa bacia aqui, né? Exatamente. Tem uma movimentação bem pequena do pistão. Quais seriam os efeitos disso aqui? Você explica isso muito melhor que eu. Então, assim, é legal que a gente pegar justamente uma curva original, a gente consegue ter ótimas referências, né, do que é um, vamos dizer assim, um bom uso assim, de um comando, né? Porque é um comando pequeno, claro. Esse aqui é original, né? Esse é original, exatamente. Essa duração aqui é de um comando original. Exatamente. Então a gente consegue visualizar com mais facilidade, né, essa questão justamente dos pontos, né, que a gente tem um sistema bem eficiente. Então, por exemplo,
muito parecido com a admissão na posição que está ali, né, que depois a gente vai variar para vocês visualizarem melhor. Na questão do escapamento, vocês conseguem ver que ele está numa posição absurdamente eficiente, porque em menos 210 ali na escala dos comandos, obviamente, né, porque também não tem escala negativa. Na de baixo, na nossa referência. Exatamente. Tá no aqui, menos 210, mesma história, né? O motor só tem mais 30 graus até chegar no PMI, então ele só tem mais 3 milímetros de movimentação para baixo. A sua expansão dos gases depois da combustão, a queima, né, a combustão, já ocorreu. Esses últimos 3 milímetros não vão fazer diferença nenhuma se você abrir a válvula antes. Você pode começar a abrir... porque assim, se você for analisar a curva de levante, você sabe que não passa praticamente nada de fluxo com 0,1 milímetro. Então você consegue ver ali que ele começa a abrir um pouquinho mais rápido a válvula no meio milímetro, né, 1 milímetro ali, onde ele realmente começa a pegar velocidade. Exatamente. Ali embaixo. Aqui ele começa a pegar 210, exatamente. Ele dá um meio milímetro ali em menos 210. Então ali é onde, obviamente você sabe que se você tiver um motor com assentamento de válvula ruim, ele perde compressão, e você vê isso bastante, especialmente em rotações mais baixas. Ele perde compressão e joga o gás para fora. Exatamente. Então, nesse caso, é a mesma coisa. A válvula começa a abrir, seria onde, se ele abrisse muito cedo, ele começaria a perder energia, né, de combustão. Joga energia fora. Exatamente. Mas como ele abre num momento em que você já aproveitou toda a energia da combustão, então você não está perdendo nada. Então você poderia até abrir talvez um pouco antes isso, né? Sem perder energia. Sem perder energia, exatamente. E depois é quando o pistão começa a subir, né? Então o que já não começou a sair pela própria diferença de pressão, né, entre a pressão interna da câmara de combustão, depois a expansão, ele vai naturalmente saindo, e depois também o pistão vai ajudando a empurrar. O pistão vai jogar ele para fora. Exatamente. E daí é a região amarela. Que é essa região amarela. Exatamente. Então, assim, só explicando isso de uma outra forma, né? A gente até... Eu acho interessante... Eu vou tentar explicar de uma outra forma, você me corrija se eu estiver errado. Vamos lá. O que aconteceu aqui? A gente teve a combustão e o pistão desceu. Então, o pistão tá sendo empurrado durante toda essa área aqui. Você tem uma expansão de gases enorme que empurra o pistão para baixo e você gera torque, né? Se essa curva fosse mais aberta, ou se o comando fosse mais para trás, né, aqui mais adiantado, né, o gráfico fosse mais para trás, aí seria mais adiantado, você jogaria mais energia fora para o escape. Exatamente. Né? Então, aqui a gente já está entrando um pouco em enquadramento, tá? Mas assim, é só para você ter uma ideia do que acontece energeticamente dentro do motor. Exatamente. Igual você explica na parte, né, na parte de avanço, né, e tal, Exatamente. A parte de, eu tô jogando energia fora se eu deixo o avanço atrasado de ignição. Exatamente. É uma ideia parecida. Né? Você está desperdiçando a energia da combustão para fora. Então, o fato de você organizar bem a posição do comando, né, vai fazer você ter um maior aproveitamento de energia. Mas esse não é o assunto daqui, é só para você entender o que está acontecendo nessa região. Né? Nessa vermelha, tipo assim, se você errar a mão aqui e fazer um comando muito grande, você vai jogar energia fora aqui, né? Exatamente. Então... só para você entender um pouco do conceito que está rolando aqui nessa fase. Aqui é o pistão jogando gás para fora, beleza, né? Aí aqui, o que a gente vai ter essa transição aqui. Isso aqui eu acho bem complicado, vou deixar o Lucas explicar o que vai rolar nessa parte aqui. Aí miou. Aí miou, né? A parte de cruzamento realmente é assim. É muito curioso, porque a gente sabe a influência que tem no vácuo, enfim, mas ao mesmo tempo é onde a gente tem uma velocidade de pistão ridícula, né? A velocidade é muito próxima de zero. Mas ainda assim, dependendo, né, da agressividade das curvas, mesmo o fato de não ter velocidade de pistão, né, a velocidade de pistão ser praticamente zero, o fato de você ter duas válvulas abrindo, você ainda tem a contaminação de fluxo, redução de vácuo, etc. Isso dependendo da rotação, o que vai acontecer aqui, né? A movimentação do pistão, olhando o gráfico aqui de baixo, ela é super pequenininha. Só que você está com as duas válvulas abertas, então você tem uma comunicação dos efeitos de bombeamento da admissão com os efeitos de bombeamento de escape. É aqui que isso aqui acontece. Né? Então, assim, e aqui também tem um monte de lenda, né? Muito cruzamento, vai ficar melhor de não sei o que e tal. Mas isso aqui é um negócio que, na maioria das documentações, assim, os caras deixam pro final. Tipo assim, mano, não... Calma. Depois você vê isso aí, né? Não, especialmente comandos... Cara, esse é um comando muito pequeno. Se você for analisar, ninguém mede 0,5 milímetros de levante, né? Quando você está medindo fluxo de cabeçote. O pessoal mede 0, vai direto para 2, 2,5, e dificilmente, que seria 0,1 polegadas, né? No caso do CFM, da fluxo, sim. Tipo, cara, muito dificilmente alguém vai medir, tipo, 0,1, 0,2 milímetros. Mas se você for analisar do ponto de vista realmente de vácuo, etc e tal, aquilo que a gente estava comentando de desenho de câmera e altura de válvula na série, essas coisas um pouco indo bem mais além, né? E faz muita diferença nessa parte de cruzamento. Tem cabeçote, tem motores assim que você
coloca um monte de cruzamento, né, entre as, um comando ainda manso, claro. Tá. Mas você coloca um pouco mais de cruzamento, tem motores que sentem muito, e tem motores que não sentem quase nada. E essas características, né, de geometria ali, e tal, que realmente fazem diferença. Então, assim, não existe receita, né? Porque aqui o cruzamento, porque... Putz, cara, depende muito de motor. Depende, né? Depende e tem que testar. Depende e tem que testar. É o que eu mais uso no curso, é isso. Depende e tem que testar. Mas a gente vai explicar até um pouco mais isso daqui a hora que a gente chegar no VVT. Concluindo, então, aqui, essa área tem essa parte do cruzamento aqui, né? Onde as duas válvulas estão abertas. Essa área verde aqui é a área do pistão, né, puxando, beleza? Pumping de admissão. Pumping, né? Que é o bombeamento, né? O pistão puxando, né? Pistão puxando, que dá pra ver ali no gráfico embaixo. Pistão descendo, aqui, ó, né? Descendo, a válvula abre cada vez mais, o pistão vai descendo, vai puxando E aqui no final tem um efeito que inclusive vai ter mais um vídeo explicando isso daí, tá? A gente vai discutir mais o que vai rolar aqui. Afunda até demais. Até demais, porque o Lucas entrou num rabbit hole aqui, inclusive a gente tá ali no fundo imprimindo alguns dutos para testar nesse carro mesmo que a gente está falando sobre o VVT no momento, né? Que é o efeito de ramming, né, Lucas, se puder. Vamos explicar o que rola aqui, porque assim, você olhando, você fala assim, beleza, aqui o pistão está comprimindo durante toda essa área aqui já, né? Só que tá vendo que você tem um rabinho aqui do comando ainda mantendo a válvula aberta? Então lembrando o que está acontecendo, né? O pistão aqui ele está descendo, ele está puxando ar. Puxando ar. Aqui ele dá uma estabilizadinha e aqui ele vai começar a comprimir. Ele vai começar a comprimir e a válvula ainda está aberta. Exatamente. Né? Por mais que seja... E agora que é interessante, tem uma movimentação pequena do pistão ainda, né? Isso é importante. O que vai acontecer nessa região aqui? É quando a gente tem um efeito de ramming, e aí o efeito do ramming é o seguinte, de acordo com o comprimento do coletor e a rotação que você está, você vai ter um efeito de sobrealimentação de ar no motor. Então o que vai acontecer? O Lucas vai me ajudar se eu falar alguma besteira e vai complementar o que eu falar. Aqui é o pistão fazendo força puxando o ar. Esse finzinho aqui, se você acertar bem em relação do comando, admissão e tudo mais, efeito de onda. Você tem um efeito de onda de sobrecarregar ele com ar, com mais ar. Exatamente, porque como vocês conseguem ver ele próximo do 180, assim, até um pouco antes do 180, ali nos 150 graus, o pistão, ele já, da mesma forma como ele está 30 graus para lá, 30 graus para cá, né? Ele já chegou praticamente no ponto morto inferior, só que ele não tem mais força para puxar, né? Ele não tem mais deslocamento, né, para puxar. E é igual uma seringa, né? Vocês sabem, no começo você consegue puxar bastante, né? Exatamente. Mas no final você não consegue puxar tanto. E até com pequenas movimentações, né? Porque ele vai chegar nos 80, que seja ali, né? 80 milímetros de deslocamento, né, do curso. Ele vai conseguir puxar muito ar. A partir do momento que ele vai de 80 para 90, ele já tem um deslocamento pequeno, então ele não consegue puxar tanto. Então esse é o momento em que a gente consegue, a gente alinhando bem a questão de comprimento do duto, né, do duto primário do coletor de admissão, a gente consegue começar a empurrar mais ar, né, com o efeito de onda nesse momento, né, nesse momento em que a válvula está fechando. Se a gente tiver uma abertura um pouquinho maior, né, se for um comando um pouco maior, acertando bem legal ali o comprimento do coletor e tal, a gente consegue empurrar, né, o pistão puxa o que tem que puxar e o efeito de onda empurra ainda mais um pouco. Isso é bem legal, a gente vai detalhar isso mais num outro vídeo. Mas é interessante a gente falar disso agora, porque a gente vai entrar no que vai acontecer com o VVT, certo? Então assim, a gente já deixou aqui pronto para a gente variar o comando e entender os efeitos, tá? A gente vai mexendo nos números aqui, tá? Então aqui só para a gente entender os números, né? É o lob center de escape a 108 graus, né? 108 graus, o que é? Como é o nome completo? Lob center line. Então o lob center line de escape é 108 graus, certo? Então o ponto mais alto da abertura de válvula está a 108 graus. Né? Nesse caso aqui, 108 negativo, né? Se a gente usar essa referência. Exatamente. E aí o lob centerline aqui eu deixei 100, mas deixa eu explicar o que vai acontecer no motor quando você tem VVT. Quando você tem VVT e você não está com a solenoide acionada, ele fica VVT desligado, ele vai para 144. Nesse exemplo que a gente está usando aqui, tá? Desse F4R. A gente pegou um F4R em específico e nesse F4R, VVT desligado, o lob centerline de admissão é 144. Quer dizer que a válvula vai ter a maior abertura a 144 graus. Do virabrequim. Olha o que acontece com o pistão, com a válvula. Ela está bem atrasada. Né? A abertura da válvula está demorando para abrir e demorando para fechar. Demorando para abrir e demorando para fechar. Né? O que está acontecendo aqui? Ó, a gente tem nada de cruzamento.
né? A gente zero cruzamento. Zero cruzamento. 0 mesmo, né? Que é um negócio que, inclusive, em motor de comando fixo nunca acontece. Mesmo com comando minúsculo, você sempre tem um pelinho. Sempre tem um pelinho. Um pouquinho. Mas no caso de, realmente, com o VVT, a gente consegue zerar. Zerar legal. O que vai acontecer aqui na área verde, né? O pistão ele vai ter uma energia grande de puxar ar aqui nessa faixa, certo? E é aqui onde a gente tem uma abertura também, uma abertura da válvula, e ela vai chegar na abertura máxima durante esse pico de velocidade, né? Na verdade, até se você for analisar os 75 graus ali, mais ou menos, onde no caso desse motor onde ele tem, você vai ver que você tem pouca área de fluxo. Então, o pistão está descendo, mas a válvula não está aberta. A válvula não está tão aberta. O que isso vai influenciar? Você vai puxar menos ar, né? Puxa menos ar. Puxa bem menos ar. E aí outro efeito interessante, né? Então, guarda bem isso, você vai puxar menos ar. Puta, isso é ruim. Na verdade, não. Calma, cara. Calma. Por quê? Você usa o comando atrasado, VVT desligado, em toda a faixa de operação de baixa carga do motor. Marcha lenta e cruzeiro, né? Zona de cruzeiro. Baixa carga, casquinha ali, 100 por hora, casquinha, a TBI fechada, você está usando o VVT off. Então, você está usando ele nessa posição. Isso é interessante. Né? Então, assim, vai puxar menos ar, isso é ruim. Ou então, não, eu tenho que acionar o VVT desde a baixa. Na verdade, você quer que ele puxe menos ar. Baixa carga. Baixa carga. Só para deixar bem Deixa carga, baixa carga, casquinha. Você quer que ele puxe menos ar. Né? E você tem um outro efeito muito bom, o Lucas vai adicionar se eu esquecer algum detalhe, que é esse efeito aqui. O que vai acontecer aqui? O pistão, ele está subindo nessa região, né? E aqui você está deixando a válvula aberta. Você está fazendo com que você tenha menos perdas por compressão, né? Você está comprimindo menos ar. Você vai comprimir menos ar e você está devolvendo boa parte. Entra pouco ar e ele devolve ainda parte do que entrou, ele ainda devolve de volta para a admissão. E o próximo cilindro, que teria pouco ar disponível, porque ele teria uma dificuldade para puxar justamente por causa dessa posição mais atrasada, ele vai conseguir puxar com mais facilidade. Isso. Então isso é o que o pessoal fala de redução de esforço por bombeamento, né? Quando a gente trabalha com, que é o equivalente ao ciclo Miller. Eu ia falar isso agora, é o ciclo Miller, né? É o ciclo Miller. Então é legal com um comando variável, com VVT progressivo, até se fosse um on-off, vai? O on-off também, né? Também daria para fazer isso. Mas o legal do progressivo é isso aí, você consegue definir realmente pontos, então, cara, a diferença de... A gente sabe que o carro preparado, a gente não tá sempre pensando em consumo e tal, mas, cara, a diferença é absurda. É absurda. Fica muito, muito, muito mais econômico. Questão de viajar com o carro e tal, enfim. E no caso de um comando mais bravo, isso também ajuda muito, né, cara? Ajuda. Né? O F4R, o nosso projeto da RF1 e tal, a gente já teve relatos de 3, 4 donos que são mais ligados nessa parte de consumo, tipo de ganhos assim, que todo mundo sabe que são DRS, bebe pra cacete. Mas, consumo cara, e dirigibilidade também, né? Então, quando o Marcos da Fab Shop ele foi para o MBR? MBR? Não foi MBR, foi para Capoava. Para Capoava, assim, foi o Track Day. Eles foram em 2 sandeiros, um deles é original e com mapa, né? E o dele também com mapa, mas com comando. Cara, foi uma diferença de quase 2 km por litro. Cacete! Um fazendo 8 e pouco, ele fazendo quase 11. Então, olha que um Sandero RS é muita coisa. Porque ele bebe demais, velho. Exatamente. Então, isso é interessante, porque a gente tem a ideia de, comandão vai estragar o carro. Exatamente. Né? Só que se você tem comandão e você consegue controlar o VVT, só detalhando aqui, o que acontece quando você tem comandão? Essa curva aqui, ela fica mais gordinha, né? Ela começa antes e termina depois. Ele abre assim, né? Ele fica mais largo. Então o fato de você conseguir controlar isso, você mata aquele efeito indesejado daquele monte de cruzamento, né? Você pode deixar um cruzamento muito pequeno, na pior das hipóteses, vamos dizer assim. Dependendo do setup que você fizer aqui de enquadramento inicial do VVT, né? E você tem bem menos perdas por bombeamento em baixa carga, né? Então, tipo assim, mesmo com o comandão, que é uma situação que você fala, puta, vai ficar uma bosta, vai ficar gastão, o fato de você usar ele com VVT vai deixar a usabilidade dele boa, né? Isso é legal pra caralho. Mais alguma coisa para adicionar com ele atrasado? De efeitos? Não lembro para agora. Coisa depois a gente... Bom, depois a gente adiciona. Faz adicional. Então, o que vai acontecer quando você acionar a solenoide 100%? Isso, vamos explicar isso com calma, não é que eu estou falando que é um VVT on-off. Eu estou falando o seguinte, solenoide desligada, ele vai atrasar. Solenoide 100% ligada, o que vai acontecer? Ele vai 100% de duty cycle na válvula. 100% de cycle na válvula, 100% de a máxima pressão de óleo que você tiver no motor disponível vai entrar no VVT e ele vai dar um fim de curso. Ele vai adicionar até o batente. Ele vai adicionar até o batente
ele iria para 100 graus de lob centerline na admissão, certo? Ou seja, aqui você vai ter o pico de abertura da válvula de admissão aos 100 graus, certo? Que efeito a gente vai ter? Primeiro vai ter mais cruzamento aqui, né? Um pouquinho mais de cruzamento. Um pouquinho mais de cruzamento. Nesse caso, né, um pouquinho mais de cruzamento. No caso de um comandão, então, deixa isso, cruzamento. Vamos deixar isso bem claro, né? Nesse caso aqui, que é um comandinho original, você tem um cruzamentinho mais light. Mas no caso de um comandão aumenta bastante. Aumenta bem, né? E, bom, beleza. Esse é um ponto, e o outro ponto é que você vai diminuir bem essa região aqui do ramming, né? Mas essa região no qual você perderia a compressão, né? Exatamente. Porque é onde justamente é esse efeito de onda tem várias faixas específicas de rotação, né? Em que você tem ganhos, tem regiões que você tem perdas, só que normalmente isso ocorre em rotações mais altas. Então, em rotações mais baixas, você está mais dependente, né, para girar, para conseguir manter o torque de baixa média, né? Você está mais dependente de fechar a válvula de admissão cedo. Fechar a válvula de admissão cedo, eu vou explicar isso porque eu demorei para entender o que o Lucas fala. Fecha a válvula de admissão cedo significa que o comando ele está mais para cá e você não deixa esse rabinho aqui nessa área. Exatamente. Certo? Porque esse rabinho ainda não faz diferença nenhuma. Aqui não. Exatamente, porque é aquilo que a gente comentou. 210 graus já fechou praticamente toda a válvula e o pistão subiu um pelinho ali, aquele pelinho não faz diferença nenhuma. Só para ilustrar, né? Se ele tiver nessa situação aqui, esse rabão aqui, isso aqui, né? Tudo aquilo de movimentação do pistão, né? Na curva embaixo ali em preto, né? Jogaria ar para fora. Então, isso aqui totalmente adiantado, 100% adiantado. Praticamente 100% de compressão do que entrar de ar, do que o pistão conseguir puxar em baixas e médias rotações, ele não vai sair mais de cilindro e ele vai queimar. Ele vai queimar. Então aqui a gente está maximizando o efeito de pumping, certo? Exatamente. Né? Você está puxando o máximo, usando toda a energia do pistão para puxar ar. Como o Lucas falou, esse efeito é bem interessante em altas cargas, né? Plena carga. E giros mais baixos, né? Médios e baixos RPMs. Né? Porque nessa situação os efeitos de onda não são tão... como é que a gente pode falar? Eles não são tão intensos, né? A amplitude é bem menor. A amplitude do efeito de onda é menor, então a gente usa só o pulmão dos mecânicos. Aqui é só no pulmão, só o motor puxando o ar para dentro. Beleza, eu acho que dá para pensar dessa forma. Com certeza. Né? Fechou. Então aqui assim, a gente tem a possibilidade, esse carro aqui, o nosso exemplo, ele não é on-off. Então a gente consegue ir mexendo nesse cara aqui. Né? Então, o que eu acho interessante eu mostrar agora é uma curva de VVT desse carro mesmo. Eu já passei ele no dyno, a gente já sabe o que vai acontecer, então eu quero mostrar o que a gente fez nesse carro. Tá? Então deixa eu pegar o software da FT aqui e mostrar o mapa dele que a gente fez. Então vamos lá, só para ilustrar, né, a gente tem o RPM no eixo Y, certo? E o TPS no eixo X. Por que o TPS em específico? O mapa original do Sander RS já usa o TPS para isso. Né? Mas nesse caso aqui é ainda mais importante por causa que ele anda com o ITB. Então o sensor principal de carga que a gente tem aqui é o TPS. E no carro com ITB, esse aqui em específico tem uma ITB um pouquinho grande. Então o que eu percebi, o que eu notei? Até 20% de acelerador você tem uma certa progressão de carga. Né? Acima de 20% é praticamente plena carga. Você já sente que o motor já está crescendo. Então eu defini que abaixo de 20 eu não vou mexer no comando. Certo? Eu vou trabalhar somente com ele atrasado. Eu vou trabalhar assim. Tá? Lá para frente. Lá para frente, atrasadão. Então eu estou assim, maximizando a eficiência do motor. Né? Ciclo Miller, progressividade do acelerador, melhor. Eu não sei como que isso ficou no ITB. É um negócio que tem bastante curiosidade. Porque justamente quando você tem um comandão, especialmente, né? Aquela agressividade de você ter tipo, realmente uma eficiência volumétrica boa, com o ITB, né? Às vezes mesmo de baixa média, o motor fica mais agressivo, não sei se é a palavra, mais arisco, né? Realmente, com a resposta do acelerador, especialmente com o ITB. O fato da gente reduzir muito a eficiência volumétrica no motor, mesmo com o ITB grande, você vê na casquinha, o motor já não está puxando muito ar. Ele já ele está numa posição, comando, em que ele não tem uma eficiência volumétrica alta. Então, o comportamento deve melhorar muito. Cara, o comportamento melhora demais e você tem uma condução boa em baixa carga. Né? De novo, a gente está falando isso, que seria uma coisa para um motor original, para um comando original, mas esse motor é preparadão, tem comando e tal, ele é forte. Então, assim, a gente está falando de dirigibilidade num carro que né, tem feito para performance. Feito para performance, isso é bem legal.
Então fechou. Então essa é a situação. Você fala, não, aqui a transição ficou voz da minha cabeça, mas vamos olhar aqui. Não, né? Aqui que é interessante, né? Então o que vai acontecer? Aliás, aqui até dava para mexer um pouquinho. Né? Depois o Lucas comentou, a gente podia não adiantar tão cedo. Mas o que acontece? Nesse carro em específico, e é até um detalhe interessante, a gente teve que deixar o comando totalmente adiantado de 1800 até 6000 RPM. Tá? Esses 44 graus e 0 graus, aliás, acho que é uma boa hora para a gente explicar isso, tá? Olhando para a injeção. Uhum. A maioria das injeções, ela tem a referência de 0 para o comando desligado, certo? Para o VVT totalmente desligado. Então o que acontece? Para o Lucas que faz o comando, isso é um puta pé no saco. Porque assim, eu tava acertando o carro e falando com o Lucas, o 0, ele, tipo assim, 0, não é bem 0. 0 graus para referência da injeção é o VVT desligado, que seria o batente 144, de 144, tá? Que é o batente lá, o máximo que ele pode ficar atrasado. Né? Aí eu lá, enquanto eu estava acertando a FT, eu fui testando aqui na marcha lenta e tal, e o máximo que eu consegui adiantar ele foi 44, né? E aí bateu, aí você fala assim, não, beleza, tá batendo as contas. Ou seja, eu saio de 144 e vou para 100, certo? Então, na injeção eu olho 0 e 44. Para o Lucas, o que está acontecendo? A gente está indo de 144 de lob centerline para 100 de lob centerline. Aí quando começar, eu mexi 10 graus. Em qual referência? Mexeu pra onde? Peraí, de quanto para quanto? Aumentei 10, né? Aumentou 10 o quê? 10 Aumentou na tabela ou aumentou... Foi pra frente, foi pra... Cara, é um nozinho. E é normal, a gente já tá tendo esses problemas, então não se sinta mal. Eu uso no meu carro, eu uso Speeduino para controlar, e Speeduino ela faz ao contrário. É outra referência. Então, os valores altos são para o comando atrasado e os valores altos são para ele adiantado. Então você viria, tipo, negativo, né? Você começa do 0 e vai para negativo ou você começa de número alto? Não, eu começo com um valor mais alto e aí diminui. Eu considero, por exemplo, o 0 como ele 100% adiantado e um valor maior, cara, como entendi. ele atrasado. Nossa, já me deu um nó aqui, então. E foi o maior belo que a gente teve quando eu mandei pra você minha tabela do Sigma, né? A primeira vez. Tabela do Sigma. Não, olha a diferença aqui, troquei coletor de escape, olha a diferença do VVT ali. Não entendi nada. Não entendi. Por que você tá fazendo ao contrário? Como ao contrário? Porque eu nunca tinha mexido no MS3 ali. Não, tá errado, cara, mas eu não tô entendendo. Aí eu descobri que na MS3 era ao contrário. Na verdade, todas as injeções, né? Que é o contrário. Não só. Ó, MS3 já era. MS3 foi onde eu aprendi a fazer isso, tá? Usando na BMW, que era de 0 a 60. Na FT, nesse caso aqui, de 0 a 44. Aí, né, ele falou, não, porra, é só a Mega, então é só a Mega e a FT. E aí eu peguei o do Honda, né? O Honda também. Scanner original no F4R. Vai de 0 a 44. Acho que, aliás, eles pegaram isso do scanner, provavelmente, essas referências, né, e tal. Não, e é aquilo que a gente comentou também. Ele trabalha da mesma forma que o avanço de ignição. O 0 é o 0. É o 0. E quando você adianta... né, é o positivo. Né? Enfim, voltando. Então, assim, o 0 ele todo atrasado, 44 aqui, a ele todo adiantado. Então, falando de lob centerline, aqui é 144 de lob centerline e aqui é 100 de lob centerline. De admissão. Né? Daí, eu gosto. Ele gosta da outra referência. Eu gosto da outra referência. É bom porque daí a gente consegue cruzar com que é a posição do comando, né? Se eu coloquei 44 lá meu número, eu estou em 144. Se eu coloquei 0, é porque eu estou no 100. Então já ajuda a ter uma referência, né? Quando você muda os valores lá. Tem referência de lob centerline e tem que fazer uma continha, né? Mas. Nada super. É aquilo que a gente fala, né? No final você vai chegar no Dino de qualquer jeito. E vai ter que acertar isso no Dino. Você vai testar. E aí que era o que eu ia chegar. O que aconteceu nesse motor em específico? Fui lá no dinamômetro, comecei a fazer as passadas, tal, passei com ele todo atrasado. Aí o que acontece nessa faixa se eu deixar 0 em plena carga? Se eu deixar 0 em plena carga, ele tá assim, certo? Eu tô jogando um monte de energia para fora, certo? Ar para fora. É só para não confundir. É verdade, energia aqui, né? Tá bom, tô jogando ar para fora. Então eu tô admitindo pouco e jogando ar para fora, né? Então o carro fica fraco. Eu perco muito torque. Isso é bom falar pra galerinha aqui, não, VVT, isso aí é só para emissões. Isso não, cara, VVT é para potência, é para torque. É mais para torque do que para potência se você falar do on-off. Mas ele é para potência também quando a gente está falando do VVT 100% variável, que é o nosso caso. Então, na maioria dos casos, né, Lucas, eu posso falar isso, né, tipo,
O Lucas já mexeu mais com o VVT do que eu, claro. Na BMW eu ia lá e botava tudo que dava para avançar e ele ganhava torque. Aí você fala, beleza, é isso. Beleza, acho que é isso. Aí eu vim aqui, fiz a mesma coisa. É isso. Né? A maioria é isso, né, cara? Tipo, giros médios aqui, vamos falar aqui, vai dos 1.800 até os 4,5 aqui, avança tudo que dá, né? Tá. Mas, mas o efeito principal que eu queria te perguntar o efeito principal é o pumping, é o pistão. Isso, é isso que eu queria entender. Pode acontecer de avançar tudão e perder? Sim. Num motor original? Não. Cara, no motor original é difícil. Tá? Isso que eu já testei. Eu testei no Sigma, eu testei no EC5, né? O que é o motor 1.6 16 da Peugeot. F4R com o comando original e com o meu comando. E assim, Sigma original, EC5 e o F4R. Tá. Com o comando original e com o meu comando, tudo adiantado. Tudão, cara. Deixa vir o máximo que dá, abre o máximo a válvula e tal, e fecha e beleza. Sigma com comandão, não. Sigma com comandão, não? Não, você adianta tudo, ele começa a dar as montanhas russas, né, que a gente brinca, ressonância absurda, assim, em baixa e média rotação. Então a gente começa a reduzir o range de trabalho. Isso é um negócio muito legal, que eu tento explicar ao máximo pro pessoal que às vezes pede comando para carros que tem originalmente comando variável. Ah, você não quer fazer, não sei quem faz mapa. Eu falo, tudo bem, ele faz mapa do carro, mas ele mexe no mapa de comando variável. É importante. Porque a gente basicamente pega a faixa de trabalho quando a gente está com VVT, num carro original, né? Ela é assim. Supondo que ela está 100% otimizada sem ficar entrando no infinito de otimização e emissões de caramba. A faixa de trabalho é assim. Quando a gente coloca um comando maior, a gente começa a trabalhar aqui. A gente coloca um comando gigante, ele começa a trabalhar aqui. Por quê? Porque você vai alargando essa curva aqui. Exatamente. Então já não começa a fazer mais tanta diferença para onde você colocar. Chega um ponto que o comando é tão grande que você não precisa mais, talvez que você não tenha um ganho de pico de potência trabalhando mais adiantado, mais atrasado. Não, mas você ainda melhora a dirigibilidade. O que o Lucas está falando? Imagina que essa curva aqui é super larga. Exatamente. Ela já é naturalmente super larga, você já tem um puta cruzamento e fica esse rabinho aqui para fora aqui, jogando ar para fora. Puta, isso é horrível, você não vai ganhar torque nessa situação que eu expliquei aqui, adiantando tudão. Baixa e média rotação. Só que, a hora que você colocar ele aqui em baixa carga, você trabalhar com ele aqui, atrasado, você tem um puta ganho de dirigibilidade. E às vezes também o contrário, né? Não 100% atrasado. Se é um comandão, também não trabalhar 100% atrasado, porque senão vai ficar aqui. Mas se você jogar ele 15, 20 graus para frente, já melhora horrores, muito. E é um negócio que não é difícil você testar, até não precisa de dinamômetro nem nada, para dirigibilidade, marcha lenta e tal. Cara, na rua é 100% bundômetro, né? Total. E especialmente marcha lenta, você consegue ter uma regulagem bem legal. Você vê como é a história, né, de avanço de ignição, mesma coisa. Cara, testa na lenta, coloca o carro na lenta lá. Cara, joga o comando, tipo, 10 graus pra cá, 10 graus pra cá. Opa, caiu no vácuo, né? É legal travar avanço e travar atuador de marcha lenta. Ah, sim, pra você ver se ele ganha giro ou perde giro. Se ele ganha eficiência ou perde eficiência. E, cara, de vez em quando dá uns resultados surpreendentes, assim, em termos... Às vezes ele não quer ficar 100% atrasado. O mesmo comando original, de vez em quando ele não quer ficar 100% atrasado, ele quer ficar uns 5, 10 graus adiantadinho. Mesmo original. Mesmo original. Interessante. Porque senão, se o comando for muito pequeno e ele cair naquela região em que ele tem pouquíssimo fluxo quando o pistão tá descendo, ele tá criando uma resistência. Ah, tá. Entendeu? Isso é importante. Bom saber. Então, mesmo assim, consegue, né, os efeitos loucos. Então, assim, o que o Lucas está dizendo é que você tem que testar essa faixa aqui, não necessariamente é zero. O que você está dizendo é que tem que ver e tem que testar. Tem que ver e tem que testar, e é isso aí. Não necessariamente é zero. Dos que eu mexi, era zero. Você pegou raros exemplos que não é zero, né? Não, a maioria é quando tem comando já trocado. É zero. Já não é o que a gente só mexe nos carros fuçados, né, velho? Bom, quem tá fazendo esse curso não é exatamente o né? de carro original, né? Bom, o que mais? Do que a gente estava comentando abaixo, a gente falou que aqui essa região você normalmente adianta tudão, né? Pegar a região de pumping ali, de pistão tá puxando pulmão, está puxando ar, só no você pulmão. Segura o máximo possível dentro do cilindro. Depois chega a região um pouco mais acima, né? No caso desse setup atual, né? Em que você começa a atrasar, porque justamente o seu pistão não está conseguindo fazer o trabalho suficiente, né? De puxar e manter a eficiência volumétrica dentro do cilindro. Isso é legal de entender. Nesse motor em específico, com esse setup atual, o que está acontecendo nele? Ele tem um jogo de TB nacional e ela é muito curta.
O fato dela ser muito curta faz com que os efeitos de onda aconteçam em giros muito altos. Altos assim, não altos, 8.000 RPM. Não, altos 11 que esse mil. motor nunca vai chegar. 11.000. 11.000, 12.000 RPM. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer, exatamente. Então, o que vai acontecer? Se fosse um motor original, a partir de uns 4,5, 5, a gente já ia ter que começar a atrasar o comando para a gente aproveitar efeitos de ramming do coletor de admissão, ajudando a empurrar mais ar por efeitos de bombeamento ali e tal. Nesse carro não aconteceu isso aqui, porque o coletor é muito curtinho, então eu fui obrigado a trabalhar só no pulmão, só no pistão. Fui obrigado a trabalhar com ele adiantadão, assim, ó, só o pistão fazendo força aqui, puxando o ar para dentro, né? Beleza. Só que aí, a hora que chegou aqui nos giros mais altos, ó, 6,5, 7, 7,5, que é uma faixa que o motor já não tá mais também. O que aconteceu? Nessa região, você já não tem mais fluxo no cabeçote, né? Você já tá muito próximo já da região de pico de potência. Pico de potência, e é aquela região em que você não tem fluxo no cabeçote, não consegue mais passar mais ar para dentro da válvula. Meu, isso aqui tem um puta estudo. A gente tá aí isso reduzindo, né? Facilitando, resumindo. Resumindo bem. Desenhando. Acabou a capacidade do motor em puxar ar. Nessa situação, a gente já precisaria do coletor ajudando a gente. Não rolou. Então, isso foi acontecer só aqui tarde, tá? 7, 7,5. Então, o que aconteceu aqui com 28? Vamos fazer a conta aqui. Né? Na região de 7, 7,5, 28... 16. O quê? 116? Você já... eu ia fazer a conta aqui, tô no Excel. A calculadora infinita. Né? Então, o que aconteceu? O nosso lobe centerline foi para 116, a gente ficou só com esse rabinho aqui que... Então, a gente, vocês podem... Então, assim, a gente não prejudicou, né? Você pode ver, a gente não, nesse caso em específico, né? A gente não prejudica a área de pumping, né? Praticamente nada. A gente joga, né? A gente joga o comando um pouquinho mais para frente. Então, a gente ainda consegue puxar muito ar enquanto o pistão está descendo. Só que naquela região, realmente, onde o pistão já está no PMI, né? Ali nos 180 graus, né? Aqui. Então a gente conseguiria aproveitar um efeito de onda para empurrar mais ar para dentro do cilindro. E a gente, como a gente jogou ele para frente, ele tem mais área nessa região. Então a gente consegue realmente aproveitar, porque assim, lembrando novamente, né, conceito básico de cabeçote, com mais levante de válvula você tem mais fluxo, né? Então se você tem mais levante de válvula nessa região, você está facilitando o ar entrar quando o pistão já está lá embaixo. Então, onde ele naturalmente, em rotações baixas, você teria um fechamento mais tardio da válvula de admissão, ali em quase 240 graus, ele perderia a compressão. Como nós temos um efeito de onda otimizado nessa rotação, né, se a gente tivesse um efeito mais otimizado nessa rotação, nós conseguiríamos empurrar bem mais ar pelo fato de trabalhar. Então, o VVT, cara, todos os motores com VVT, vocês podem observar assim, no geral, são motores que têm coletores bem otimizados, longos, né? Longos, bem desenhados, justamente porque você consegue otimizar em várias faixas diferentes a eficiência volumétrica, né? Trabalhando legal o ângulo ali. Não é só emissões, né? Não. É um absurdo o que a gente ganha no Sigma mesmo. 100% original, esses New Fiestas, o que eles mais ganham quando fazem remapeamento é o comando variável. Não é, o carro é super capaz de ignição, tem 10 graus, você vai me dizer que veio 20 HP de roda? Só com 10 graus de roda? Não veio. Não vem. É o VVT. A diferença de eficiência volumétrica trabalhando com VVT 100% otimizado é absurdo. Então, assim, só para ter uma referência, se você, tô perdido aqui, eu não sei para que lado eu vou. Olhando aqui para o VVT, você vai avançar tudo que você conseguir de 1.800, 2.000, até uns 4,5, 5, né, dependendo do motor, e aí você começa a ir atrasando em direção ao RPM máximo do motor. Para que aqui no final você fique ali na casa de uns 110, né, de lobe centerline mais ou menos, se você tiver essa informação do seu motor. Se você não tiver, você vai ter que ficar ali perto, né, você vai ter que testar. Eu acho que é isso para a explicação teórica aqui que a gente tinha, e aí a gente vai pro Dini e faz mais alguns testes e vê a diferença que tem, pô. Se eu deixasse o VVT desligado, o que ia acontecer? Perder em tudo. Então, o que vai acontecer se eu deixar ele ligado? Eu vou ganhar pra caralho aqui e perder em alta. Né? E aí no dia a gente tira essas conclusões também. Exatamente. Muito bem, mestres. Chegamos agora aqui no dinamômetro com o Sandeirinho para a gente testar o VVT. O comandinho variável. Comandinho variável. Vamos agora
direto testar variações aqui de posição de comando. Esse carro já está acertado, a gente já tinha passado ali no Dino antes e tudo mais. Então eu quero mostrar o que vai acontecer quando você varia o comando, tá? Então assim, a gente vai fazer uma passada VVT totalmente desligado, VVT totalmente ligado, e aí a gente vai ver o estrago que vai fazer ali, e aí depois a gente tenta fazer um VVT funcionamento correto, e ver como ele funciona. A ideia é que a gente não ficar tirando pelo, até porque senão a aula fica muito longa, não é a ideia. A ideia análise de curva, a ideia, né, é só mostrar realmente as diferenças e o que... E o procedimento que você vai fazer, né? Então assim, eu faria exatamente assim, tipo, liga o carro, puxa ele ligado, vê o que acontece, puxa ele desligado, vê o que acontece, e faz a curvinha com a quedinha que precisa, né? Então vamos lá, vamos começar. Vamos fazer 3 puxadinhas. Para quem tiver muito tempo livre, muito tempo disponível, dá para fazer aquele negócio legal de fazer a cada 5 graus, a cada... Puta, aí era legal, a cada 10 graus, já te dá uma puta noção de como a curva se comporta. Né? E aí você pode ir cruzando as curvas, né? Exatamente. Eu recomendo assim, cara, 4 graus é uma mudança pequena para você. Se você tiver muito tempo, 4 graus é legal. Você vê uma diferença, né? E você consegue fazer o acerto fino. E se você não vai ter muito tempo, cara, 6 graus ali de virabrequim, lembrando, né? Isso aqui 6 graus de virabrequim, cara, você já vê uma diferença legal, você já consegue chegar num 98% do resultado. Assim. O resto é pelinho do pelinho. Isso aí. Bora. O problema é que, o que vai acontecer? Como a gente vai mexer no VVT, vai mudar muito a curva de combustível, tá? Então assim, se a gente for corrigir a curva de combustível cada vez que a gente mexer no VVT, vai um tempão. É igual a primeira vez que está acertando o carro. Deixa tudo meio gordinho, tudo mais ou menos, né, daquele jeito. E testa. E testa, vai fazendo puxada. Depois que você ajustar mais ou menos o VVT, aí você vai correndo atrás do combustível. Senão, e refina. Senão você vai perder a vida inteira. Avanço, então, nossa, nem se fala, né? Mesma coisa. Deixa o avanço seguro ali, legal, que você sabe que não vai matar o motor. E... O avanço aqui já tá certo, a gente já corrigiu ele na real, né? Já está para o motor. Exatamente. Então vamos lá. Então, primeira passada, VVT desligado. Vamos lá. Opa. Não pegou? Pegou. Baixar um pouquinho o giro, vamos lá. Nossa, a engordada que ele deu. Nossa. Porra. Ainda ganhamos um pelo. Não, um pelinho. Isso vai ser um problema. Isso vai ser um problema. Não tem problema. Caraca, eu tô... Legal, hein? Pois é, depois a gente analisa com tudo com calma. Mas olha... Ninguém. Tudo bem, se limpar um pouquinho ali a mistura, essa região em que ele tipo, tá muito ruim de torque, vai, claro, melhorar. Né? Mas vamos lá adiantar todo mundo e ver o que acontece. Nesse caso aqui, adiantado é 44. Você vai observar aqui na puxada a posição target e a posição que ele vai realmente estar. Então, confirmar, salvar nesse ECU. Desligar? Deixa ele salvar primeiro. Isso. Era só que eu achei que você já ia. Ele soltou o freio. Vamos lá. Você tá muito nervoso. Respira, cara, respira. Então, ó, vamos desligar. Beleza. Bugzinho. Sair do bugzinho da FT. Volt, né? Ele fica meio louco, né? Beleza. Vamos ligar. O que vai acontecer agora? Como o mapa já estava meio pronto para o comando adiantado nessa faixa, agora ele vai para o lugar. A mistura vai ficar boa. Só que ele não estava para ele adiantado nessa faixa. Ele, provavelmente a mistura vai ficar gordona de alta. Então vamos lá, vamos passar. Ai. Foi. Show. Bora. Então. Tá derrubada lá, ó. Ele perdeu muito de alta. Perdeu bastante. Olha o torque. O torquezão monstro. Torque monstro. Torquezão. Pra caramba. E olha que interessante, ele não ficou tão rico de alta, né? Pois é.
É o que a gente fala, às vezes a diferença de eficiência volumétrica, a diferença de torque, tá? Esquece, não falei eficiência volumétrica, não falei... Torque. Torque, analisando torque. Às vezes o quanto você ganha de torque, você não vai ver isso tanto no mapa de eficiência volumétrica. Claro. Com o comandão, com o ITB especialmente, cara, começa esse negócio muito louco. Começa a variar. Bom, o que eu faria aqui? Pô, não conheço o carro, eu vi que eu já ganhei um caminhão de torque até uns... É 5,5, 6, 7, 5,5. Vamos fazer uma transição só como se fosse um on-off? Você quer fazer desligar de alta? Desligar, o que você acha? Pô, vamos lá. 5,5, porque deu certinho os dois. Vamos dizer assim, não tem o recurso. Se fosse um off, seria o pior caso. Cara, isso aqui é uma situação ruim para fazer isso, porque esse comando varia muito. Não é um comando tipo de maré, da primeira geração de F4R. Não, isso aqui é um comando 12 graus, variável, 12 graus, exatamente. A gente está de 44 para 0. É um absurdo. É 22 graus de comando, cara, é muita coisa. E esse comando é um comando um pouquinho mais bravo também, vamos lembrar, não é um comando original. Exatamente. Esse é o comando já nível 1 do Lucas aqui. Vai ficar menos ruim. Nossa, não, acho que vai ficar bem próximo. Aceitável. Com esse comprimento de corrente, com certeza vai ficar bem próximo. Assim, a gente não tá mostrando, mas a gente já tá com... Estamos roubando ali na frente. Roubando a roubadinha, tem um gatinho ali no coletor de admissão que te prolongou ele. Então, com esse setup é pra vir legal. É pra vir legal bem. Assim. É pra funcionar. É pra funcionar. Pra funcionar bem ok. Vamos lá. Vamos passar. Deu uma radinha. Tipo, deu pra pegar bem a transição, tá vendo? Cara, tipo, não dá pra zerar ali. Eu posso te falar um negócio? Será que ele realmente mandou aquela hora? Porque ele veio muito cravado. Você tá vendo lá no final que ele manteve a potência? Eu tô achando que ele não mandou aquela hora que você fez a puxada toda atrasado. Tô achando que ele não mandou pra injeção. Você entendeu? Por que não? Porque a curva de potência veio certinho no que a gente já tinha achado como ótimo. E ele agora sim, ele deu o pico lá no final certinho. Ele parece estar desligado. Você entendeu o que eu quis dizer? Cara, eu entendi. Eu acho que ele não... Eu acho que a FT não mandou. A FT não mandou o mapa dele zerado. Exatamente. Momento raiva, momento ódio, respira. Velho. Porque deu potência alta em alta. E ele veio certinho a curva, né? Em cima do original. Parece que ele só zerou de baixa. Ele só zerou de baixo. E depois ele veio certinho a curva do que tinha otimizado já. Olha os bugs. O que aconteceu agora? A alta, a partir dos 5.000, realmente foi zero agora. Certo? E o zero é muito atrasado para esse comando. É muito atrasado, ficou ruim. Certo? Que filha da puta, né? Que filha da puta, cara. A gente vai ter que considerar o zero somente em rotações mais baixas. O que é que a primeira passada ela não tá válida por causa disso, né? Mas assim... É o que a gente já tinha achado estranho, né? Na hora que deu a puxada, ficou forte pra cacete, que esquisito, né? Mas assim, essa puxada tá mais condizente com zero. Que era pra ele realmente matar tudo, porque é muito atrasado. É muito atrasado. O que eu faria nessa situação? A gente vem aqui colocar alguma coisa, né? Não conheço o carro, e eu faço uma rampa de descida. Isso aqui tá 100% certo? Não. Mas mas vai estar bem próximo do correto. Porque a gente viu que é justamente transição 5,5 ali, onde ele tem que começar a atrasar, né? É isso aí. Onde deu a barriguinha. Só que se você atrasar de uma vez, olha o buraco que dá. Claro. Então, o vetecão ali não deu boa. Não deu boa. Então agora a gente faz uma rampinha de descida, atrasando, mas nunca zera, né? Com o VVT 100% variável, nunca zera. Não é a mesma coisa que o liga-desliga. O liga-desliga você zera. É o que tem. É o que tem, é o que dá pra fazer. Vamos de novo, manda gravar. Gravou? Tá feliz? Calma, cara. Tá em 98%. Respirou? É isso? Acho que é isso. Cadê o TPS? Não, ele tava off. Beleza. Eu tenho que mandar com ele com a chave ligada, será? Não sei, tenta. Será que foi isso que aconteceu da última vez? Bom, clicar gravar de novo não vai dar nada, né? Carregando ajuste. 98%. Foi. Boa. Vamos desligar e ligar de novo, só por, né?
bugzinho. E agora é para fazer, agora é para suavizar melhor e para ficar mais próximo do que era a puxada ali. Do que a gente já tem, que é a puxada ideal. Puxada ideal, exatamente. Vamos lá. Legal. Boa, agora sim. Agora ele foi. Cacetada. Caralho, ganhamos um golinho, hein? É, não devia ter feito isso. Não, né? Fez tudo no chute, daí veio melhor do que Veio melhor do que fazendo certo. Meditations. Essa é a vida do calibrador. É a vida do... ok. Vou ficar triste que veio mais? Veio mais. Vou chorar? Ai, que triste, que pena. Show de bola. Que monstro, que monstro. Galerinha. Que monstro. Que legal. Eu vou falar que eu vou deixar esse mapa tá em salvo. choque. A gente tá em choque. A gente tá em choque porque assim, é uma aula só, né? Pessoal, o que esses idiotas estão comemorando, né? Porque a modificação ali, né, no sistema de admissão... É que essa aula de hoje vai vir antes da que a gente fez antes da gravação. É o que eu falei, que eu não posso ficar falando demais, que eu vou me atropelando as ideias, eu não sei qual que vai ser a... É que assim, a gente, para não atrapalhar os testes, a gente já fez todas as medições que a gente queria dos comprimentos dos dutos, que é o assunto da próxima aula. Isso aí. Aí a gente falou, mano, vamos pro final, aí a gente faz, porque já tá tudo setadinho, a gente tem o baseline legal, né? Acontece que a gente na cagada aqui acertou o baseline ali. Melhor do que a gente tinha feito. Isso me dá 10 segundos que eu vou só olhar a coisa. Fodeu. Vai bem rapidinho, bem rapidinho. Meu Deus. Voltei, cara, falei que era 10 segundos. Realmente? Não, eu vou deixar tudo isso aí, a gente falando ali. Eu não vou cortar, não. Desliga o ventilador! O cara quer! Eu tô te ouvindo, o ventilador tá muito alto. Bom, beleza, cara, a gente, assim, sem querer, a gente fez o melhor número do carro. É o que a gente sempre fala, a repetibilidade em dinamômetros de rolo é difícil, cara. Porque tipo, a gente ficou um tempinho desligado, ventilou. Entre as puxadas, sempre limpou diferente. A sala. Exatamente. Não só a temperatura, como também contaminação de CO, CO2 e tudo mais. Ficou um pouquinho... Ganhamos mais um pelinho ali. Veio bom. Veio muito bom. Deu pra ensinar muito bem como faz, né? E, cara, tipo assim, sabe o que é engraçado? Tipo assim, eu sempre fiz dessa forma chutada pra depois você refinar. Sabe o que ia acontecer agora? É que agora a gente sabe o final, né? O que ia acontecer agora? Eu ia começar a estragar esse mapa aqui, tentando buscar um número maior, e não ia chegar. E eu ia voltar pra esse mapa aqui. Então, assim, concluindo, pra vocês não ficar louco, é normal ficar louco. É bem normal ficar louco. É bem normal ficar louco. Com VVT especialmente. Com VVT especialmente. Então, assim, cara, o grosso, o que vocês têm que entender é isso aqui. Tipo, você vai normalmente adiantar bastante. Muitas vezes você chega no batente. Se você tá com o comando original e tal, é bem comum você ficar próximo do batente, ele 100% adiantado. E não tem que esquentar com bater válvula, porque todo o carro original foi feito safe. Porque imagina, trava uma solenoide aberta, manda todo o óleo pra polir e daí atropela a válvula cada vez que acontece isso. Não, é ridículo. Original não é pra acontecer, jamais. Né? E, cara, esse é o jeitão, né? Adianta tudão, batente, não vai dar problema, que foi o que o Lucas falou. Esse comando já é sempre, né? Sempre feito fail safe também, mesmo sendo um comandão. Eu já faço ele de forma justamente que não corra risco de colisão. Se tiver qualquer falha mecânica, é a última coisa que eu quero, né? Especialmente pro carro original, né? Exatamente. Não, mesmo sendo original. Esse aqui, mesmo sendo já tem pistão diferente. Esse aqui a gente fez, inclusive, um enquadramento especial, né? Mas não é muito diferente. É que o mecânico, né, o Daniel da Home Garage, que fez a montagem toda, passou os números pro Lucas, falou assim, fez a verificação ali de limite de levante, e tal. E aí você fabricou o comando com essas indicações dele, não foi? Exatamente. Ele falou assim, eu tenho essa folga aqui de válvula até o pistão. Aí o Lucas fez um enquadramento zerado nisso, né? Então esse comando monta com ferramenta, né? Não precisa ficar se matando lá para enquadrar. Não, na mão, com relógio, ainda mais esse motor em específico, né? Que é muito chato, porque a tampa é mancal, enfim. Então, isso é um tesão, você monta com ferramenta, o resto você faz tudo no VVT. Exatamente. É a parte mais pau, né? E é isso, né? Tudo adiantado aqui, lá pro final um pouquinho atrasado, faz uma rampinha e sem querer.
É isso, galera. Tá acertado. Papo um pouco. Tá acertado. 10 minutos. Cara, o tuner é muito bom, né, velho? Cara, é muito bom. Esse é o verdadeiro acerto de 10 minutos. Acerto de 10 minutos, né, cara? Puta, que vergonha. Foi difícil da gente se defender. Como que vai justificar o valor de acerto agora? Pô, 10 minutos você chegou no ideal, cara? Você quer me cobrar tudo de acerto? Você tá maluco? Você é louco, cara. É foda. Ficou legal a curvinha. Ficou legal demais, Vem o torque, vai caindo bem de levezinho, faz a power band em alta ali, legal. Segurou legal. Top, velho. Isso aí, mestres. Espero que vocês tenham aprendido aí VVT, mas o mais importante do VVT é essa carinha e horas de dinamômetro, né? Quantas horas de dino de VVT você tem? Eu tenho um monte, você tem mais. Não, e isso aqui foi, tipo, absurdamente fácil. Quando a gente pega realmente o carro mais chato, com mais ressonâncias, tipo, o meu lá, cara, separa 2 horas de dino pra você só ficar testando posição. É uma desgracinha. E às vezes você sai do dino falando assim, cara, esse pá eu acho que eu não achei. Puta, eu errei aqui. Nossa, que eu devia ter testado. Não se sinta mal. Então, assim, eu te dei o norte, mas a experiência é o que realmente vai te ajudar. Você brincou aí do tipo, provavelmente eu vou estragar isso aqui. Sempre vale a pena você correr atrás dos pelinhos, se você quer realmente otimizar o máximo. Então, tipo, cara, talvez, não agora, né, que a gente já testou tudo quanto é coisa, realmente vem melhor assim. Sim. Mas, tipo, pra quem tiver, eu testei isso, comecei no inicial. Isso aqui é o inicial, né, pra um setup normal. Então, cara, tira 4 aqui, faz uma puxada, vê como que se comporta, né. Soma 4 de alta, faz a rampa, vê se a curva, onde ela ganha, o que a gente não recomenda é você mudar, às vezes, uma célula só, pra ver, nessa rotação, quero ver quanto que muda aqui, porque daí você não vai ter repetibilidade. Até porque a injeção ela vai interpolar desses 3 pontos, né? Então você muda uma célula, ele vai fazer a rampinha até essa célula depois cair. E às vezes até a própria leitura de célula de carga do dinamômetro mascara um pouco isso também. Às vezes o dinamômetro dá esse joguinho, aí a curva fica assim, você acha que ganhou e não ganhou. Tipo, duvida de um cavalo, né? Assim. Se você vê que você ganhou ali, tipo, você ganhou de alta, ganhou potência, só que você ganhou em tudo e você só mexeu de alta, tem algum erro tem algum erro. Então, às vezes, igual a gente comentou, diferença de temperatura e tal, deu uma limpada no calor da sala. Então, é o senso crítico, né, que tem que ter realmente para essas diferenças. Porque, realmente, VVT você chega num ponto em que é sutil. O grosso ali do todo adiantado, todo atrasado, a gente vê legal. Mas o resto é sutil. É sutil e quem é da galera que já mexe com mecânica mais, é aquela sutileza assim, nossa, deu um porrilhésimo de tapinha aqui no comando, na polia regulável. Tipo, às vezes dá diferença, às vezes não dá. É a mesma coisa aqui. Né? Exatamente. É a mesma coisa aqui, só que a gente faz de dentro do carro aqui. Passando calor? Passando calor nesse caso aqui. Nossa, assim, a luz da cara. A luz da cara. Mas é isso aí. Mestres, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Lucas, muito obrigado pela força pela aula. Eu que agradeço. Tamo junto e prontos para as outras. Valeu. Até.